Olá! Começa agora mais um Legiscast, sua bússola na legislação para concursos. Hoje o foco é um tema, olha, essencial e cheio de detalhes. A execução das penas em espécie. Lá no título 5 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Para quem gosta de acompanhar com o texto em mãos, já fica a dica. Peguem a LEP ou sua legislação esquematizada, porque vamos analisar juntos artigos cruciais para as provas. Afinal, a LEP é a figurinha carimbada, e saber seus meandros faz toda a diferença, né, Sam? Saudações, é isso mesmo. Mais do que memorizar artigos isolados, o fundamental é captar a lógica do sistema, sabe? Entender como institutos tipo progressão de regime, saídas autorizadas, remissão e livramento condicional se articulam na prática complexa da execução da pena. Essa visão integrada é o que as bancas costumam buscar. Certo. Então, vamos direto ao ponto inicial. Como é que a máquina de execução penal começa a girar depois que a sentença condenatória não tem mais recurso? O famoso trânsito em julgado. O documento-chave é a guia de recolhimento, né? Prevista no artigo 105. Exato. E o artigo 106 é um mapa dessa guia. Pensem nela como o RG do início da execução. Ela precisa conter informações essenciais: nome, qualificação do condenado, cópia da denúncia, da sentença, a certidão do trânsito em julgado. Sem isso, nada feito, e informações sobre antecedentes, escolaridade e, muito importante, a data exata em que a pena termina. Outro detalhe: a guia tem que ser assinada pelo juiz e pelo escrivão, e aí sim enviada para a autoridade administrativa responsável pela custódia. E uma regra básica, mas que sempre vale reforçar para provas: ninguém será recolhido sem a guia, como crava o artigo 107. Simples assim, né? E tanto o Ministério Público quanto o próprio condenado precisam saber que a guia foi expedida. E vale notar também que, se tiver alguma alteração no cálculo da pena logo no início, a guia precisa ser retificada, tá? Está lá no 106, parágrafo 2º. E tem uma atenção especial se o condenado for ou tiver sido funcionário da Justiça Criminal. Isso tem que constar na guia para garantir que ele cumpra a pena separado dos outros presos, né? Artigo 106, parágrafo 3º. E se durante a execução o condenado desenvolveu uma doença mental, ele não fica no presídio comum, é encaminhado para um hospital de custódia. Artigo 108. E no final da pena, claro, a liberdade vem com um alvará do juiz. Artigo 109. Isso se não tiver outro motivo para ele continuar preso, obviamente. Entendido. Guia expedida, pessoa recolhida. Mas em qual regime ela começa a cumprir a pena? Fechado, semiaberto, aberto? O artigo 110 direciona para isso, né? Diz que essa definição inicial cabe ao juiz, lá na sentença, com base nas regras do artigo 33 do Código Penal. E aqui tem uma situação muito comum. A pessoa já está cumprindo pena e, chega uma nova condenação. O artigo 111 trata disso. A regra é somar ou unificar as penas para definir ou, às vezes, reavaliar o regime de cumprimento. Se chega uma condenação nova no curso da execução, essa pena é somada ao que ainda falta cumprir, e o juiz vê se o regime atual ainda está certo. Um aspecto chave aqui, que às vezes o pessoal esquece, é que tanto a detração, aquele tempo de prisão provisória, quanto a remissão, os dias ganhos com trabalho ou estudo, têm que entrar nesse cálculo para definir o regime correto. Entendi. Agora chegamos num ponto que sempre gera debate e que mudou bastante nos últimos anos: a progressão de regime, artigo 112. Aqui a conversa fica mais complexa, né? Principalmente por causa do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Estamos falando da chance de ir para um regime menos severo. Exatamente. O artigo 112 virou um divisor de águas mesmo. Em vez daquelas frações mais simples que a gente tinha antes, o pacote anticrime criou uma verdadeira escala de percentuais. As frações para progredir agora vão de 16% até 70% da pena cumprida. É uma variação enorme. A lógica geral que dá para extrair é percentuais menores para crimes sem violência ou grave ameaça, um degrau acima para crimes com violência ou grave ameaça, e aí um salto bem grande para os crimes hediondos ou equiparados, aqueles mais graves, né?
E as frações mais altas, tipo 50%, 70%, ficam para situações bem específicas e mais graves. Reincidente em hediondo com morte, casos em que a lei até veda o livramento condicional, ou para quem comanda a organização criminosa voltada a esses crimes ou condenado por milícia privada. Ficou uma estrutura bem mais detalhada que antes. Para quem está estudando, é fundamental ter essa gradação na cabeça. Os percentuais exatos para cada caso primário, reincidente, tipos de crime estão lá nos incisos I a 8 do artigo 112. Vale a pena dar uma olhada com calma na lei ou no material. Mas não basta cumprir o tempo, certo? Esse é o requisito objetivo, a fração. O que mais precisa? Correto. Além do tempo, tem os requisitos subjetivos. O parágrafo 1º do 112 exige que o condenado tenha boa conduta carcerária. E isso é comprovado pelo diretor do presídio. E aqui tem uma mudança importante da Lei 14.843, agora de 2024. Ela incluiu expressamente a avaliação dos resultados do exame criminológico como requisito para a progressão. Antes tinha muita discussão se o exame era obrigatório ou não. Agora a lei é mais clara nesse ponto. E mais, a decisão do juiz que concede a progressão tem que ser fundamentada. E antes de decidir, ele tem que ouvir o Ministério Público e a defesa. Está lá no parágrafo 2º. Isso reforça a ideia de que a progressão não é automática, né? Depende de uma análise mais completa do caso. E você mencionou regras especiais para mulheres em situações específicas, como gestantes ou mães. Como funciona isso? Sim, o parágrafo 3º do 112 traz requisitos específicos e cumulativos para elas poderem progredir com uma fração menorzinha de 1/18 da pena. Mas tem que cumprir outras condições, tá? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, o crime não pode ter sido contra os filhos ou dependentes, tem que ser primária, ter bom comportamento e não fazer parte de organização criminosa. É um benefício focado em proteger a relação mãe-filho ou o cuidado com pessoa com deficiência. Só que, atenção, se ela cometer um novo crime doloso ou falta grave, esse benefício é revogado. Está no parágrafo 4º. Entendido. E aqueles pontos que sempre caem em prova, as pegadinhas sobre o artigo 112. Tem alguma dica? Ah, tem sim. Alguns parágrafos são chave. O 5º, por exemplo, esclarece que o chamado tráfico privilegiado, aquele do parágrafo 4º da Lei de Drogas, sabe? Para réu primário, bons antecedentes, não é considerado crime hediondo para calcular a progressão. Isso muda tudo no tempo a cumprir. Outro ponto crucial é o parágrafo 6º. Cometer falta grave interrompe o prazo para progressão. A contagem do tempo recomeça do zero, a partir da data da falta. Mas atenção, esse novo cálculo é sobre o resto da pena a cumprir, a pena remanescente, não sobre a pena total. Tá? E tem o parágrafo 7º, que teve aquele veto presidencial derrubado. Ele trata da readquirição do bom comportamento depois de 1 ano da falta grave, ou até antes, dependendo do caso. Ótimo esclarecimento sobre a interrupção pela falta grave, isso é muito cobrado mesmo. Seguindo o caminho da pena, depois de progredir, o condenado pode chegar ao regime aberto. O que a lei exige para isso, lá nos artigos 113 e 114? Bom, para entrar no aberto, o condenado precisa primeiro aceitar o programa e as condições que vão ser impostas, artigo 113. Além disso, precisa provar que está trabalhando, ou que tem chance real de conseguir um emprego logo. Isso está no 114, inciso 1. E aqui, outra mudança da Lei 14.843 de 2024, o inciso 2º do 114 agora exige expressamente bons antecedentes e resultados favoráveis no exame criminológico. A ideia é mostrar que ele tem condições de se ajustar ao novo regime, com autodisciplina e responsabilidade. E uma vez no regime aberto, quais são as regras básicas do dia a dia? O que ele tem que fazer? O artigo 115 define as condições gerais e obrigatórias. Olha só, tem que ficar no local designado, geralmente a casa dele ou uma casa do albergado, se tiver durante o descanso e nas folgas. Tem que sair para o trabalho e voltar nos horários combinados. Não pode sair da cidade onde mora sem autorização do juiz e precisa ir ao juízo sempre que chamado para falar das atividades dele.
E aqui, um ponto que chama a atenção e também veio com a Lei 14.842/2024. O próprio caput do 115 agora diz que o juiz pode determinar a monitoração eletrônica como uma das condições especiais do regime aberto. Nossa, isso muda bastante a percepção do regime aberto, né? Que antes parecia ter menos controle direto. E em quais situações específicas o regime aberto pode ser cumprido em casa, na chamada prisão domiciliar? As hipóteses estão listadas certinhas no artigo 117. São elas: condenado com mais de 70 anos, pessoa com doença grave, mulher condenada com filho menor ou pessoa com deficiência que dependa dela, e a condenada gestante. Fora dessas situações, a regra seria cumprir o aberto em casa do albergado, ou, se não tiver, num lugar adequado. Mas, na prática, a domiciliar acaba sendo mais comum pela falta de estrutura. Mas nem sempre tudo corre bem. Se o condenado que está no regime aberto, ou até no semiaberto, pisar na bola, descumprir as regras, cometer outra infração, o que acontece? Aí entra a regressão de regime, né? Artigo 118, exatamente. Regredir significa voltar para um regime mais rigoroso. Isso acontece se o condenado praticar um crime doloso ou cometer falta grave. Está no inciso 1. Também regride se ele levar uma nova condenação por crime anterior ao início da pena atual e a soma das penas tornar o regime atual inadequado. Inciso 2. E especificamente para quem está no aberto, também regride se ele frustrar os fins da execução, tipo não cumprir as condições ou se, podendo, deixar de pagar a multa que foi aplicada junto com a pena. Parágrafo 1º. Um detalhe processual importante. O parágrafo 2º garante que, antes de decidir pela regressão nesses casos, crime doloso, falta grave, frustração ou não pagar multa, o condenado tem que ser ouvido. Certo. Agora, saindo um pouco dessa dinâmica de progredir e regredir, vamos falar das saídas temporárias do presídio. Tem dois tipos, né? Permissão de saída e saída temporária. É bom não confundir. Vamos começar pela permissão de saída, artigos 120 e 121. A permissão de saída ela é mais pontual, mais restrita. Pode ser dada para presos do fechado e do semiaberto. E também para os presos provisórios, aqueles que ainda não foram condenados definitivamente. A característica principal, a saída é sempre com escolta policial. E quem concede não é o juiz, é o diretor do presídio. E as situações são bem específicas, está no artigo 120. Falecimento ou doença grave de parente próximo, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, ou para fazer um tratamento médico que não dá para ser feito lá dentro. A duração é só o tempo necessário para aquilo. Artigo 121. Tendido, escolta, diretor decide, motivos bem específicos, e a outra, a famosa e agora bem polêmica, saída temporária, a partir do artigo 122. A saída temporária. Essa é bem diferente. Primeiro, só para condenados do regime semiaberto. A regra geral era sair sem vigilância direta, embora o parágrafo 1º do 122 já permitisse usar tornozeleira eletrônica. Agora, o ponto de maior atenção aqui são as mudanças drásticas da Lei 14.843 de 2024. Essa lei revogou expressamente as saídas temporárias para visita à família, que era o inciso 1, e para participar de atividades sociais, inciso 3. Peraí, então o que sobrou? Para que ainda serve a saída temporária? Sobrou só a hipótese do inciso 2º do artigo 122, frequência curso supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior, na cidade onde fica o juízo da execução. Ou seja, a saída temporária ficou restrita para estudar. E tem mais, o parágrafo 2º do art. 122, também incluído pela Lei 14.843, criou uma restrição enorme. Não terá direito à saída temporária nem a trabalho externo sem vigilância, aliás, o condenado por crime hediondo ou por crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Uau! Isso significa que a saidinha, como o pessoal chama, para visitar a família em feriado, por exemplo, acabou para todo mundo? E mesmo a saída para estudar ficou proibida para um grupo grande de condenados?
Exatamente isso. A saída para visita familiar, essa foi revogada. E a saída para estudo, a única que restou, não pode ser dada para condenado por crime hediondo ou com violência grave ameaça. Para aqueles que ainda podem ter direito a essa saída para estudar, os requisitos do artigo 123 continuam. Comportamento adequado, cumprir no mínimo 1/16 da pena primário ou 1/4 reincidente, e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. E claro, o benefício é revogado na hora. Está no artigo 125, se o condenado cometer crime doloso, for punido por falta grave, descumprir as condições ou tiver baixo aproveitamento no curso. E vale lembrar que o antigo artigo 124, que definia os prazos das saídas, também foi revogado junto. Mudanças realmente profundas, com um impacto enorme no sistema e na vida dos apenados, imagino. Agora, vamos falar de outra forma de mexer no tempo de pena, mas para diminuir. A remissão, lá nos artigos 126 ao 130. Como funciona esse desconto na pena? A remissão é a chance de abater dias da pena total. Ela vale para os condenados em regime fechado e semiaberto. Artigo 126. E as formas de conseguir são pelo trabalho ou pelo estudo. E qual é a conta? Quantos dias de trabalho ou estudo valem um dia a menos na pena? O parágrafo 1º do 126 explica: reme-se um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Essas 12 horas podem ser divididas em, no mínimo, 3 dias, tá? Isso vale para ensino fundamental, médio, superior, curso profissionalizante. E pelo trabalho, a proporção é um dia de pena remido a cada 3 dias de trabalho efetivo. O interessante aqui é que é bem abrangente. O estudo pode ser presencial ou à distância, EAD, desde que certificado, né? Parágrafo 2º. As horas de trabalho e estudo podem ser acumuladas para remir. Parágrafo 3º. E até o preso que não pode trabalhar ou estudar por causa de acidente ou doença continua remindo. Parágrafo 4º. E tem algum incentivo extra para quem se dedica aos estudos e consegue, sei lá, terminar o ensino médio lá dentro? Tem sim. Um bônus. O parágrafo 5º diz que o tempo a remir pelo estudo aumenta em 13 se o condenado concluir o ensino fundamental, médio ou superior durante a pena. Tem que ser certificado, claro. Além disso, a remissão pelo estudo vale também para quem está no aberto, semiaberto e até em livramento condicional, parágrafo 6º, e o tempo de prisão cautelar também pode gerar remissão, parágrafo 7º. Quem declara a remissão oficialmente é o juiz da execução, depois de ouvir o MP e a defesa. Está no parágrafo 8º. E se o preso comete uma falta grave, ele perde toda a remissão que já juntou? Não necessariamente toda. O artigo 127, que também mudou recentemente, diz que, em caso de falta grave, o juiz pode revogar até 13 do tempo remido. Veja bem, não é automático nem é tudo. Depende da decisão do juiz. E um ponto fundamental do artigo 128, o tempo remido conta como pena cumprida para todos os efeitos legais. Isso é importantíssimo. Significa que ele entra no cálculo da fração para progressão de regime, por exemplo. Faz toda a diferença mesmo no cálculo dos benefícios. Legal. Avançando na linha do tempo da execução, a gente chega no instituto que é quase a liberdade total. O livramento condicional, LC. Está nos artigos 131 a 146 da LEP, mas os requisitos principais vêm do Código Penal, né? Exato. O livramento condicional é a última etapa da execução da pena privativa de liberdade. É uma liberdade antecipada, mas ainda com condições a cumprir. Quem concede ao juiz da execução, artigo 131, desde que o condenado preencha os requisitos lá do artigo 83 do Código Penal. Esses requisitos envolvem tempo mínimo de pena cumprido, que varia, né? Bom comportamento, reparar o dano quando possível. A leitura do 83 do CP é indispensável aqui. Aí, ao conceder o LC, o juiz impõe condições. E que condições são essas? Bom, tem as condições obrigatórias, que estão no parágrafo 1º do artigo 132 da LEP. Arrumar um trabalho lícito num prazo razoável, avisar o juiz periodicamente onde está trabalhando e não sair da comarca sem autorização. Além dessas, o juiz pode impor condições facultativas, que estão no parágrafo 2º. Não mudar de casa sem avisar, voltar para casa em hora certa, não ir a certos lugares. E, mais uma vez, a novidade da Lei 14.843 de 2024, a possibilidade de impor o uso de monitoração eletrônica como condição facultativa do livramento condicional.
A monitoração eletrônica ganhando cada vez mais espaço mesmo. E o que acontece se o liberado descumpre essas condições ou comete um novo crime durante o período de prova do LC? Nesses casos, o livramento pode ser revogado. Está lá nos artigos 140 a 143 e 145. A revogação pode ser obrigatória, por exemplo, se cometer crime durante o LC ou facultativa se descumprir outras condições. Isso segue as regras do Código Penal, artigos 86 e 87. Mas tem uma diferença crucial aqui, que é pega-ratão de prova. Se a revogação for por um crime cometido antes do início do LC, o tempo que o condenado ficou solto conta como pena cumprida. Artigo 141 da LEP. Agora, se a revogação for por crime cometido durante o LC ou por outra causa obrigatória ou facultativa, o tempo que ele ficou solto não conta como pena cumprida. E ele não pode ter novo LC para a mesma pena. Artigo 142 da LEP. Se o período de prova terminar sem revogação, aí sim o juiz declara extinta a pena. Artigo 146. Essa distinção nos efeitos da revogação é um detalhe importante mesmo. Falando em monitoração eletrônica, você mencionou que ela pode ser usada no LC, no aberto. Ela ganhou uma seção própria na LEP e parece estar se expandindo, né? Onde mais ela pode ser aplicada segundo os artigos 146b a 146d? Sim, o uso da monitoração foi bem ampliado, principalmente pela Lei 14.843/2024. O artigo 146b agora lista várias hipóteses. Além da saída temporária no semiaberto, inciso 2, nos casos que sobraram, e da prisão domiciliar, v, o juiz pode determinar a monitoração. Olha só as novidades de 2024. Ao aplicar pena em regime aberto ou semiaberto, ou na progressão para esses regimes, v, ao aplicar pena restritiva de direitos que limite a frequência a certos lugares, 7, e como a gente já falou, no livramento condicional, 8. E quem usa a tornozeleira eletrônica tem deveres específicos. O que acontece se descumprir? Tem sim, estão listados no artigo 146c. Basicamente, tem que receber as visitas do servidor responsável, responder aos contatos, não pode tirar, violar ou danificar o equipamento e tem que cumprir as outras condições impostas. O descumprimento comprovado pode dar problema sério, viu? O parágrafo único do 146c diz que pode levar à regressão de regime, revogação da saída temporária, revogação da prisão domiciliar e as novidades da Lei 14.843, revogação do livramento condicional e conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Pesado, né? Dependendo do caso, o juiz pode só dar uma advertência por escrito. E a própria monitoração pode ser revogada se não for mais necessária ou se houver violação grave. Artigo 146d. Bem abrangente mesmo. Dando uma passada mais rápida agora por outras formas de cumprir pena, as penas restritivas de direitos, PRDs, nos artigos 147 a 155. As famosas penas alternativas à prisão. Disso. A execução das PRDs começa quando o juiz da execução intima o condenado. Artigo 147. O juiz pode até ajustar a forma de cumprimento às condições da pessoa e do lugar. Artigo 148. A LEP detalha um pouco a prestação de serviços à comunidade. Artigos 149, 150. E a limitação de fim de semana. Artigos 151, 153. Um destaque interessante no artigo 152, parágrafo único, é que na limitação de fim de semana, o juiz pode mandar a pessoa frequentar cursos e palestras. Inclusive, em caso de violência doméstica, mandar o agressor participar de programa de recuperação e reeducação. E tem umas regrinhas breves sobre a interdição temporária de direitos também. Artigos 154, 155. E para finalizar nosso passeio pelo título 5, temos a suspensão condicional da pena. O famoso sursis, artigos 156 a 163. O sursis, como diz o artigo 156, na verdade não é bem uma forma de executar a pena, mas sim de suspender a execução dela. Aplica-se a penas de prisão não maiores que 2 anos se a pessoa preencher os requisitos do artigo 77 do Código Penal. O condenado fica em liberdade, mas tem que cumprir certas condições durante um período de prova, geralmente de 2 a 4 anos.
O juiz decide sobre o sursis já na sentença, artigo 157, e diz quais as condições, artigo 158. O momento-chave é a audiência admonitória, artigo 160, onde o juiz lê a sentença, explica tudo e adverte sobre as consequências se ele aprontar de novo ou descumprir as condições. Aliás, se o condenado não aparecer nessa audiência sem motivo justo, o sursis é revogado e a pena é executada na hora. Artigo 161. Ufa! Percorremos um longo caminho, hein? Desde a guia de recolhimento até o sursis, passando pelos regimes, a complexa progressão, as polêmicas mudanças nas saídas temporárias, a remissão, o livramento condicional, a crescente monitoração eletrônica. Fica muito claro que a execução penal é um campo dinâmico, cheio de regras, exceções, e que essas recentes alterações legislativas, como o pacote anticrime, a Lei 14.843 de 2024, redesenharam partes bem importantes desse cenário. É muita coisa para ficar atento. Sem dúvida alguma. A lei de execução penal é um reflexo das tensões e dos desafios da nossa sociedade em lidar com o crime e com a punição. Entender não só a letra da lei, mas as constantes mudanças, a lógica por trás delas, às vezes buscando mais rigor, às vezes buscando, nem sempre com sucesso, né, a ressocialização ou incorporando novas tecnologias, é crucial para quem estuda para concurso e para quem trabalha na área. É um campo onde o detalhe técnico se mistura o tempo todo com questões sociais e políticas bem complexas. Exatamente. E navegar por essa complexidade toda exige estudo atento e, claro, ferramentas eficazes de memorização. Aliás, para aprender as pegadinhas e memorizar todos esses detalhes de frações, requisitos e mudanças recentes, use nossos flashcards do Anki. O link está na descrição, pessoal. E com essa dica final, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre o título 5 da LEP. Agradecemos muito a sua companhia e esperamos que esta conversa tenha sido útil para seus estudos. Continue conosco no LegisCast. Até a próxima oportunidade. Foi um prazer.